Contraponto, com Márcio Alvarenga e seus contraponteadores. Está começando mais um Contraponto, um tema: como combater a desinformação sem sufocar a liberdade de expressão. E o nosso ambiente, ele se transforma para melhor ou pior em consequência da comunicação de massa. É a informação que vai fornecer ao público todos os elementos necessários para a estruturação da sua vida diária. E a gente vive um momento em que a sociedade atual se mostra complexa e dividida. As mensagens precisam atingir um número muito grande de pessoas ao mesmo tempo. E muitas informações são geradoras de estímulos, algumas passam despercebidas, enquanto outras são rapidamente esquecidas. A reação a esses estímulos depende, em parte, das circunstâncias individuais. E a pergunta: será que o público tem capacidade de discernir entre a verdade e a mentira? Por isso é fundamental que tanto as minorias como as maiorias, os fracos como os fortes, tenham acesso livre às informações, pois só assim a desinformação poderá ser enfrentada. Este é o tema do debate hoje do Contraponto, para a qual convidamos a professora Josiane Cerassoli, doutora em História, pesquisadora e professora do Departamento de História da Unicamp, e ela é uma das autoras do projeto que criou o Observatório da Desinformação, que é uma iniciativa da Unicamp que propõe diálogo amplo entre diversas áreas do conhecimento, com intelectuais orgânicos e com a sociedade brasileira, incluindo atores sociais e lideranças comunitárias, combatendo a desinformação no Brasil de forma articulada. Professora Josiane, prazer em tê-la conosco. Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia, Luiz. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está em qualquer ponto da internet no futuro nos encontrando. E vamos conversar ali sobre esse enorme desafio que nos convoca. Participa conosco também o professor Luiz Carlos Dias, do Instituto de Química da Unicamp, que comanda os quadros A Ciência em Tempo de Avanço e Campanha de Vacinação contra a Desinformação do Trocando em Miúdos, ele que é autor do livro Não Há Mundo Seguro Sem Ciência. Professor Luiz Carlos, bom dia, prazer em tê-lo de volta ao Contraponto. Bom dia, Márcio, bom dia, Josiane, bom dia, ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite, para todos que vão nos acompanhar também aí no futuro. Para mim é um prazer enorme estar aqui, Márcio, mais uma vez com você, principalmente com a Josiane, minha colega aqui da Unicamp. Professora, nos fale um pouquinho sobre como está estruturado o Observatório da Desinformação, professora. Bom, vamos lá. O Observatório da Desinformação, ele tem início numa conversa dentro da Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp, porque entendemos a partir de lá que a informação é um direito humano, e a desinformação, aí Luiz pode nos ajudar a conversar um pouco sobre isso também, quantos danos a desinformação traz também no ambiente acadêmico e científico, quando ele deixa de reagir. Então foi a partir de lá que nós começamos a pensar isso a partir da ideia da educação midiática, como é que ela poderia ajudar a garantir esse direito fundamental. E aí o observatório, ele vai nascendo na prática, ele não é primeiro um projeto e depois busca os meios de viabilizar, assim, ele vai se viabilizando conforme as oportunidades vão aparecendo. Então, nós temos hoje uma coordenação que está tanto na Unicamp quanto na Universidade Federal do Acre. A gente está com uma série de parcerias, inclusive um escritório de desinformação, de combate à desinformação, que está dentro do Supremo Tribunal Federal, do STF, é nosso parceiro também, porque o STF consegue montar muitas redes e isso nos ajuda, e a própria Wikimedia
enciclopédia mais democrática que existe, também é nosso parceiro, porque se a informação é fundamental para combater a desinformação, não tem como agir sozinho, né? Então a gente tem que se juntar aí em rede. É isso que nos coloca em pé hoje, a busca de apoio. O Luiz é parceiro nosso também lá. Professor Luiz, nos fale um pouquinho, você que nos ofereceu aí uma dimensão muito clara sobre essa extensão da desinformação no seu livro Não Há Mundo Seguro Sem Ciência, né? Eu pergunto, como é que a gente desmonta essa máquina de desinformação, professor? Olha, Márcio, eu acho que a gente vai precisar de várias iniciativas, como essas do Observatório da Desinformação aí que a Josiane acabou de falar. Mas nós também precisamos, eu coloquei isso aqui no meu livro, né, tá aqui, ó, nós precisamos principalmente de uma política de Estado para fortalecer a ciência e a educação no país. A gente precisa de uma política de Estado com alternativas de credibilidade, de qualidade, né, para ajudar a enfrentar essa máquina de desinformação que é muito organizada, muito profissional, muito financiada, né, por pessoas aí com interesses diversos. Não é uma resposta simples para essa questão, tá, Márcio? Eu imagino que a gente vai falar bastante sobre isso aqui, né? Além disso tudo que eu coloquei aqui no meu livro, nós temos que pensar também em ir atrás do dinheiro. Nós temos que combater, Márcio. Para combater de forma efetiva, nós precisamos combater o dinheiro de quem está financiando essas atividades, né? Então, a gente vai falar aqui sobre a questão de não afetar a liberdade de expressão que todos nós defendemos. Então, eu penso que algumas ações nas mídias digitais, nas plataformas, né, nas redes sociais, elas precisam ir diretamente no ponto, né? O financiamento. Elas precisam ser cirúrgicas. Nós estamos enfrentando, Márcio, já desde a eleição presidencial anterior a essa última, né? Lá de 2018, nós estamos enfrentando uma máquina muito organizada, né, um verdadeiro exército de extremistas, e a gente não pode só se sentir indignado nesse ponto, né? Nós temos que ter articulação, nós temos que ter capacidade de ocupar todos os espaços midiáticos que eles ocupam muito bem, com uma força equivalente à que eles ocupam, né? Hoje a gente não está conseguindo fazer isso, né? Eles produzem desinformação, eles produzem conteúdos que espalham ódio, que disseminam, né, teorias da conspiração, e o que a gente sabe é que o ódio engaja, a confusão, né, ela engaja muito, é um recurso hoje extremamente valioso nas mídias sociais, nas mídias digitais, e eles se aproveitam muito disso, né? Quem produz desinformação produz e se aproveita muito exatamente do ódio, né, que o engajamento que o ódio traz nas mídias sociais. Então, a gente vai discutir isso aqui hoje, né? São enormes os desafios e eu não tenho a pretensão de dar aqui uma resposta, né, que possa resolver tudo. Professora Josiane, queria conhecer a sua opinião, porque, de repente, nós temos um papel muito importante que poderia ser desenvolvido pelas universidades públicas, com iniciativas de mídia, alfabetização digital, visando exatamente aprimorar as capacidades de todas as partes interessadas quanto a identificar, dissipar, desmascarar essas informações falsas e também enganosas, como uma ferramenta exatamente para lidar com essa desinformação. Agora, qual a sua análise sobre o papel até aqui desempenhado pelas universidades públicas? Olha, Márcio, não sei se eu consigo ser otimista em relação a isso. Eu gostaria muito, porque a gente abre esses espaços aqui para mobilizar as pessoas, né? Mas eu vejo a universidade hoje um pouco adormecida em relação a tudo isso. A gente está um pouco atordoado, cumprindo uma série de tarefas que talvez não sejam prioritárias, tentando correr atrás de projetos talvez mais individuais do que coletivos, como prioridade, e deixando um pouco de lado esse papel social que a universidade tem. Eu falo que a universidade teve relevância ao longo da sua história, quando ela aparece, porque ela era exclusiva, né? A relevância social dela era porque era para poucos. Ela se manteve apostando nessa relevância durante bastante tempo.
Depois ela passou a ser disputada porque ela também permitia com os diplomas que a gente pudesse chegar a algum patamar socioeconômico mais vantajoso aí na sociedade. Essas duas vantagens não se colocam mais, né, não são mais elas os diferenciais da universidade. E a universidade continua operando como se isso fosse o mais importante. E o mais importante, onde que está a relevância social? Ela poder se fazer entender, ela poder ouvir o que está acontecendo na sociedade, da qual ela faz parte, né? Não, a gente tem só falsa impressão, é só para poder dialogar que a gente diz universidade e sociedade, porque estamos todos no mesmo barco. E eu entendo que a gente tem tido dificuldade em fazer isso, por uma série de motivos. Aí teria que fazer um contraponto sobre o que acontece dentro da universidade. Tem um montão de colegas que poderiam ajudar a falar sobre isso. Mas eu queria dar um exemplo só aqui. Durante a pandemia, nós mudamos completamente as nossas práticas e fomos demandados a fazer coisas que a gente nem sabia que sabia fazer, né? O Luiz é um exemplo disso no combate à desinformação, por exemplo, que ele foi para as mídias e apanhou e bateu, mais ou menos democraticamente, né, Luiz, para lá e para cá, assim, as duas coisas aconteceram. E muitos de nós esteve envolvidos nisso. E, passado algum tempo, um dia fui eu ler um livro de um colega, que está aqui junto com a gente também, na luta na universidade, e a primeira frase do livro dele era assim: aproveitei a pandemia para... Márcio, fechei o livro, não consegui avançar, demorei um tempão para voltar para ele. Um livro cheio de qualidades, mas essa frase, naquele momento, ela disse tanto para mim do que a universidade estava ausente daquilo que ela poderia fazer, que eu não consegui avançar. Então, eu vejo que a gente tem iniciativas, né? Você pode colecionar, tem excelentes iniciativas em muitas universidades, e de várias naturezas, mas elas não são prioridade ainda, né? Acho que isso que o Luiz falou da política pública, de se tornar uma política pública, também dentro da universidade, ela ser assumida como um projeto sem o qual nós vamos definitivamente perder a relevância social. Perder mesmo. E vai ser uma pena a gente fazer isso ao mesmo tempo que a gente democratiza o acesso, né? Como a gente fez com a educação básica. Então, professor Luiz, as universidades, né, elas têm um papel central no treinamento de pessoas para estudar, desenvolver novos sistemas que poderiam ser extremamente importantes na defesa da nossa democracia. E a maioria das universidades tem departamentos de ciência política, tem estudos de comunicação, mas poucas têm cursos centrados, por exemplo, na promoção, proteção da democracia, o que poderia ser consumado através de um letramento midiático e também um diálogo intercultural no âmbito dos direitos humanos. E aí eu pergunto, quais são os fatores que impedem que essa realidade ocorra? Olha, como a Josiane falou, a gente precisaria de um contraponto só para discutir isso, né? Mas eu coloco aqui no epílogo lá do meu livro, Márcio, alguns pontos que eu considero importantes, né? Por exemplo, é preciso que as nossas instituições, as nossas universidades, principalmente as públicas, mas também as nossas agências de fomento, elas reconheçam a importância das atividades de divulgação científica, reconheçam e valorizem. Isso é extremamente importante, né? Esse conversar com setores organizados da sociedade, ele é extremamente importante. Então, nós precisamos, sim, de maior interação da universidade com os vários setores organizados da sociedade e também das nossas sociedades científicas, Márcio. Isso aí é muito importante, em contato também com políticos atentos a pautas científicas. Esse é outro ponto que eu acho extremamente relevante. Eu penso que o futuro da ciência e da universidade pública vai depender muito da maneira como nós interagirmos com os setores organizados da sociedade daqui para frente. E comunicar a ciência, fazer divulgação científica, eu creio que vocês vão concordar comigo, tem que ser um dos pilares da universidade, assim como é pesquisa, assim como é ensino, como atividade de extensão, mas atividade de extensão de fato, né?
porque essa luta, né, nós estamos vivendo tempos difíceis e nós vamos viver tempos ainda mais difíceis. A regulação dessas plataformas de mídias sociais, ela apresenta um desafio extremamente significativo para toda a sociedade brasileira, né, porque a gente vai procurar tentar atingir um equilíbrio, e é um equilíbrio delicado entre a proteção contra a desinformação, salvaguardando a liberdade de expressão, que a gente vai falar aqui, né, certamente. Então eu penso assim que eu vejo com um certo temor que as atividades de divulgação científica hoje, elas não se expandiram no pós-pandemia. Eu tinha uma expectativa muito grande. A gente vê algumas ações aqui e ali em algumas universidades, mas para algumas instituições, eu coloco a Unicamp aí nesse pacote, parece que passou a pandemia e a gente não aprendeu nada com isso, né? Toda vez que tiver uma crise, seja ela uma crise política, uma crise sanitária, uma crise ambiental, como a que a gente viu lá no Rio Grande do Sul, com as enchentes do Rio Grande do Sul há pouco, essa máquina de desinformação, ela está aí, estruturada, montada, azeitada, com pessoas que são muito profissionais, que sabem como produzir conteúdos com desinformação e espalhar. Os algoritmos das redes sociais, eles auxiliam, eles ajudam quem espalha ódio e desinformação. Eles não ajudam quem espalha informação correta. Isso está muito claro por todas as declarações agora, né, do Zuckerberg aí, que ele fez há poucos dias aí, né, com essas plataformas aí, deixando, por exemplo, de fazerem, né, a regulação de conteúdos. Então, nós vamos ter que discutir muito isso aí, e também aqui nas nossas instituições, mas eu acho que a gente ainda está muito aquém daquilo que a gente realmente precisa. Então, o professor Luiz fez referência à tragédia do Rio Grande do Sul, né? E foi a desinformação, né, professora Josiane, que dificultou a maneira do trabalho de assistência às vítimas dessa tragédia. E nem nos cenários de tragédias e também calamidades, os propagadores de desinformação deixam de atuar, né? Talvez seja o primeiro botãozinho que o propagador de desinformação ele liga, é o botão da indiferença, porque é necessário você ter uma prontidão para não se deixar afetar por nada que não seja seus próprios interesses para divulgar informação que coloca vidas em risco, né? Isso, e a gente já viu, a gente passou por desinformação, continua passando por desinformação sobre vacina, sobre tratamento de câncer. Recentemente, uma das últimas fake news que eu vi sendo checadas pelas principais agências aí de checagem, dizia respeito a câncer de mama, que é um dos que mais mata no Brasil. Eu digo, câncer de mama é o câncer que afeta a sua mãe, a sua irmã, a sua esposa, né? E você tem coragem de divulgar que não existe câncer de mama. Essa era a fake news. Então, é nesse nível de indiferença que a gente está tratando. Não dá para a gente esperar que vá brotar espontaneamente responsabilidade de quem está mobilizando as massas dessa maneira. A busca da usurpação das facilidades da comunicação nas mídias contemporâneas, que não tem mais, né? O que tem? Eu acho que, como professora de história, eu gosto de olhar o que muda ou o que não muda, né? Desinformação, ela está aí. Eu gosto de lembrar que o Voltaire, 220 anos atrás, ou até mais, não precisava fazer as contas agora, ele falava que a mentira por muito tempo iludia as pessoas. Eu queria que ele estivesse certo, né, que isso tivesse ficado no passado. E ele estava se referindo aos romanos na antiguidade. Então ele estava dizendo, lá 200 e tantos anos atrás, que na antiguidade é que a mentira iludia as pessoas. E a gente está olhando hoje essa ilusão em escala global, né? E por que o Voltaire está falando disso? Ele está falando disso preocupado exatamente com o avanço das demagogias, que fazem o quê? Aproveitam da facilidade de difundir informação. Isso ele está falando de imprensa escrita lá, né, 200 anos atrás, para poder difundir mentira. E lá atrás, a gente tinha algum tipo de mediação, de regulação, porque a gente não poderia publicar
qualquer coisa se não passasse por um jornal, não passasse por uma editora. Teria jornal também mal intencionado, editora irresponsável? Sim, em todo o tempo, mas tinha esse caminho. Hoje não tem esse caminho. Então, isso, somado à facilidade do anonimato na internet, qualquer um pode publicar qualquer coisa de qualquer lugar, e sem a checagem, né, o anonimato está ainda mais à solta, você abre espaço para usurpação, é a usurpação do poder de comunicação, né? E aí, como é que a gente combate isso? São muitas frentes que precisam ser mobilizadas para combater isso. E uma delas é informar sobre como isso funciona, informar sobre como isso toca as pessoas. Por que falar que alguma coisa tão estapafúrdia como não existe uma doença que está aí matando imensamente, né, há tanto tempo, por que isso é atrativo? Porque é interessante você poder ligar esse botãozinho da indiferença e falar, nós não vamos morrer disso, isso aí é uma ilusão, e junto a isso as teorias da conspiração, não, ninguém te contou antes, etc. Quer dizer, a gente está exigindo responsabilidade de um campo da sociedade que sequer conhece essa palavra, abandonou essa palavra há muito tempo. A professora Josiane falou do Voltaire, né? E eu vou fazer referência agora ao nosso poeta gaúcho Mário Quintana, né? Ele tem uma frase que diz que a verdade é uma mentira que esqueceu de acontecer. Isso muitas vezes acaba se transformando até mesmo numa desculpa daquelas pessoas que muitas vezes acabam optando por se envolver com notícias falsas, exatamente na expectativa de que ela se transforme em uma versão mais reconfortante da verdade, professor Luiz Carlos. Mas essa é uma das estratégias mesmo utilizada por quem produz desinformação, né? Repetir conteúdos falsos, repetir mentiras, centenas, milhares de vezes, com aquele objetivo de que essa mentira vire verdade. Mas é óbvio que sempre vai ser uma mentira, nunca vai ser uma verdade. Essa estratégia era utilizada por Joseph Goebbels, o ministro da propaganda na Alemanha nazista, né? Que cunhou aquela famosa frase, uma mentira repetida 1000 vezes vira uma verdade. É óbvio que não vira verdade, mas ela parece ser conveniente em virtude da repetição exaustiva para determinados grupos que querem ouvir aquilo, né? Porque tem aí pautas de valores, pautas de costumes, sistema de crenças, alguns conteúdos identitários, emocionais, aquelas coisas que a pessoa acredita ou não, dependendo da bandeira, da ideologia política, né, da bandeira política de preferência, e não de evidências, de argumentos sólidos, robustos. A desinformação, Márcio, ela é considerada pela ONU uma das 3 maiores ameaças ao planeta, um dos 3 maiores riscos globais. Desinformação, as mudanças climáticas, né, que são reais, a gente sabe disso, e essa polarização política, social que a gente está vendo aí, não só no país, né, mas no mundo inteiro. Então, assim, para que a gente possa preparar uma sociedade que seja, no futuro, tá, capaz de identificar conteúdos falsos, nós vamos precisar de educação midiática, de educação digital, de medidas educativas, né, assim, como uma opção para a gente combater essa disseminação de conteúdos mentirosos. Dessa forma, a gente vai conseguir, no futuro, né, através dessa educação midiática e digital, fazer com que a população ela fique mais cética, mais crítica, que ela consiga aprender a identificar conteúdos falsos com maior facilidade. Mas isso é lá no futuro. Hoje nós precisamos de algumas medidas um pouco mais urgentes, né? Então, regulação das mídias digitais, ela é uma delas, a gente tem que falar isso aqui, claro que sempre respeitando a liberdade de expressão que todos nós prezamos, mas isso é fundamental que a gente discuta aqui. Olha só, eu não sei se vocês viram uma pesquisa recente, um estudo recente feito pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, da OCDE, que colocou, né, fez uma pesquisa lá com quase 40 mil pessoas em 21 países, incluindo o Brasil, e o Brasil
foi o considerado, nessa pesquisa, o país em que as pessoas mais acreditam e mais caem em fake news diversas, tá? Então, assim, são várias as razões porque as pessoas acreditam em fake news, a gente pode voltar a falar isso, mas sim, realmente, um dos maiores riscos, né, globais hoje. Bom, a propósito de fake news, né, professora Josiane, e também o professor Luiz Carlos falou de medidas urgentes, né? Aqueles que propagam as notícias falsas como se fossem reais, essas pessoas acabam colocando a si mesmas e também os outros em risco de várias maneiras. E um caso concreto é exatamente com relação ao PIX. Essa intenção enganosa, que é uma característica fundamental da desinformação, e de forma propositada, projetada exatamente para enganar, e normalmente com motivos enraizados nos interesses políticos, ideológicos, econômicos, e no caso do PIX, tivemos aí uma campanha orquestrada por especialistas em marketing e também atores políticos, e que acabaram explorando as fraquezas desse ecossistema da informação, exatamente para propagar a desinformação em maior escala. Por exemplo, foram perto de 300 milhões de visualizações em apenas 2 dias de um vídeo, o que contribuiu para que o próprio governo voltasse atrás, revogando uma norma que obrigava instituições financeiras a informar movimentações acima de R$5 mil mensais à Receita Federal. Quer dizer, essa é uma das faces perversas da desinformação, né, professor? É importante aproveitar, né, Márcio, o momento para dizer: ninguém vai taxar o PIX, né? Porque agora a gente precisa falar: bom dia, ninguém vai taxar o PIX. Porque eu fiquei bastante preocupada com isso. Muita gente correu falando que o governo errou e etc. Bom, basta ser governo para virar vidraça, né? Eu acho que todos nós erramos, mas quando você está no governo, não é permitido. Mas eu também fiquei pensando, será que errou é o verbo correto? Porque durante a semana toda, desde que começou o boato a se espalhar, a imprensa toda ajudou a fazer uma campanha imensa. E até a imprensa que normalmente não toma esse lado, dizer não tem taxação de PIX, etc. Isso não surtiu efeito algum. Eu fiquei preocupada com esse ponto. Toda a imprensa, se você pegasse todos os meios, tinha alguém usando das suas estratégias de linguagem, da sua forma de dialogar com o seu público, que cada um tem uma maneira lá, não foi só o Jornal Nacional ou coisa do tipo, tentando explicar, olha, não é bem isso. E, no entanto, os efeitos danosos, eles continuaram, e acho que o recuo foi, embora a gente não goste dessa, de pensar que ele foi chantageado, né, ele foi uma chantagem, mas ele foi necessário porque as pessoas estavam sendo prejudicadas, né, as pessoas mais vulneráveis estavam sendo prejudicadas de novo. Então, eu fiquei bastante preocupada com isso, porque tudo bem, pode ter havido, né, e devem estar lá os especialistas olhando os erros de estratégia, de como fazer a preparação de uma comunicação dessa natureza, etc. Mas e toda a imprensa? Aí eu fiquei, realmente ainda não tenho resposta para isso, porque nós ficamos numa cilada nesse ponto. Ninguém teve uma resposta importante para dar. E o outro lado, que eu acho que é também revelador, é que qual era o temor das pessoas, sobretudo. Sempre a fake news, ela lida com o temor. Esse é sempre o contraponto. O contraponto da fake news é sempre um temor. E ela é mais eficiente quanto mais ela consegue pegar um temor que estava ali oculto, né? O temor é pagar imposto. E aí, isso me preocupa. Se a gente tem 300 milhões de pessoas preocupadas em não pagar, 300 milhões de pessoas não pode ter, porque a gente não tem essa população, mas se repercute nesse tanto o medo de pagar imposto,
Então, nós estamos bem pior do que eu imaginava. A educação midiática tem que vir junto com a educação cidadã, e com o compromisso necessário para estruturar uma sociedade realmente compromissada com o futuro, né? Você tem um compromisso com o seu envolvimento, não tem como. Você tem que abrir mão de algumas coisas. A liberdade de expressão, inclusive, ela não é, como nenhum outro direito, não é um direito absoluto. É um direito que existe desde que ele não coloque o outro em risco. Como todos os outros direitos, ele é mediado. E aí, se a gente não está disposto a isso, aí eu acho que a educação cidadã tem que vir de braços dados com a educação midiática. Seu contraponto, professor Luiz. Eu ia pedir exatamente para fazer uns comentários sobre esse episódio, Márcio, porque ele é um episódio emblemático, né? Essa batalha pelo Pix colocou em evidência a sofisticação, né, das campanhas de desinformação no Brasil. A gente viu isso. E olha só, esses milhões de visualização, eles não são, assim, resultado só de robôs, não, viu, gente? Porque os robôs certamente desempenharam um papel importante aí, né? Porque 300 milhões de visualizações, nós temos 215 milhões de habitantes no país. Milhões não viram esse vídeo, que se tornou viral. Mas é o papel de um ecossistema digital que inclui influenciadores digitais, colocados, né, ali estrategicamente para bombar esse vídeo, e a própria lógica, né, de algoritmos das Big Techs. Elas ajudaram a espalhar. Então, essas Big Techs, elas são extremamente importantes. Essa disseminação massiva das fake news, né, sobre o PIX, sobre a Receita Federal, mostrou, né, revelou mais uma vez, né, a existência dessa estrutura muito financiada, muito organizada, que tem uma capacidade extraordinária e profissional de produzir mentiras e desinformação, mas com apoio, Márcio e Josiane, direto dessas grandes plataformas digitais. Essas plataformas digitais, elas continuam permitindo a circulação de conteúdos falsos, de conteúdos duvidosos. Né? Por quê? Porque elas exploram a monetização desses materiais. Né? Então, isso é um processo criminoso contra o Brasil, contra os brasileiros. Né? E essas campanhas, ela foi pensada, na verdade, do Pix para atingir todos os públicos, né? Com um tom apelativo, uma linguagem assim relativamente simples, mas para fomentar o pânico, o medo, né, como ela colocou aí, de forma generalizada. Né? E ao contrário daquilo que foi colocado por aquele deputado, as medidas do governo federal visavam exatamente proteger a sociedade, proteger os trabalhadores em especial, proteger todos e todas de bandidos, como os grandes sonegadores, como os cabeças dos esquemas das rachadinhas, os esquemas de lavagem de dinheiro. Elas visavam, por exemplo, né, o PCC, as milícias, né, todos os capitalistas do mercado ilegal de drogas, todas as organizações criminosas. Quer dizer, essa disseminação de fake news acabou ajudando todos esses bandidos. Né? É claro que o governo teve que recuar, porque os efeitos em médio e longo prazo seriam muito, muito piores, né? Porque o Pix ele estimulou, né, vários grupos aí no Brasil que se beneficiam dele. Então, assim, principalmente as pessoas, né, sem acesso fácil a bancos, por exemplo, a contas de bancos. Então, ia acabar levando a aumento de custos, né, empresas e consumidores iam acabar gastando mais dinheiro, voltando aos métodos de pagamento tradicionais, iria facilitar a ação de criminosos, como eu citei aqui, o incentivar o uso de dinheiro vivo, né, que não é tão rastreável, ia facilitar a lavagem de dinheiro. Então, assim, o recuo do governo, na minha opinião, foi para reduzir danos políticos. Já houve muitos, mas há outros danos que seriam certamente irreversíveis. Professora Josiane, eu queria aproveitar essa discussão para colocar na pauta a questão relativa à inteligência artificial, né? Que revolucionou a forma como operamos e tomamos decisões, só que, no entanto, a eficácia da inteligência artificial ela está profundamente entrelaçada com a qualidade dos dados que ela processa. E essa má qualidade dos dados é que pode prejudicar os sistemas de inteligência artificial, levando a previsões imprecisas, a tomada de decisão falha, diminuição da confiança na inteligência artificial. Enfim, trocando em miúdos, professora, a inteligência artificial pode contribuir para a desinformação?
não tenho dúvida, ela pode contribuir para o objetivo que o treinador da inteligência tiver. Então, eu nem gosto muito de chamar de inteligência artificial, embora eu saiba que o nome está consolidado, mas para mim é uma máquina treinada, né? Uma máquina sofisticada, de uma sofisticação inédita, mas treinada. E se ela é treinada, alguém treinou. E se eu pensar, por exemplo, no campo da história, a gente tem os arquivos espalhados pelo mundo inteiro. Os arquivos já são, em si, extremamente falhos, porque eles foram feitos a partir de algum ponto de vista, que a gente pode simplificar dizendo um ponto de vista de quem venceu a história, ou de quem teve acesso à maneira de guardar, né? E aí, então, se eu boto lá uma máquina para fazer uma pesquisa, que é possível fazer com inteligência artificial na história, eu vou usar essa matéria-prima que já vem viciada. Isso só para dar um exemplozinho muito assim, próximo da minha área, que preocupa muito o nosso trabalho também. Mas isso em qualquer área. Eu fiz algumas... Quem não fez alguns testes com as ferramentas que estavam aí prometendo maravilhas? Fiz algumas perguntinhas. E todas as perguntas eu tentava levar para o campo das polêmicas, para os assuntos que normalmente despertam dificuldade de consenso, para ver como é que a máquina resolvia, porque ela promete solucionar os consensos, e invariavelmente todas as perguntinhas, quando chegava um momento em que ela tinha que assumir uma posição, fala, sobre isso não tem consenso. Pois então, se eu vou ter um conjunto de interpretações geradas com esse status de neutralidade e eficiência, que acho que aí é um perigo gigantesco, né? Ela tem, assim como a internet ganhou o status de liberdade, nada é o contrário disso, é a tirania do dinheiro, a tirania do poder, usurpador, né? Também a inteligência artificial tem esse status da neutralidade, status da eficiência, e ela vai evitar os consensos, ela vai evitar, desculpa, aquilo que não tem consenso. Então onde é que a gente vai chegar, né? Que tipo de lavagem cerebral entre aqueles que são fascinados com ficção científica, tem aqueles que são fascinados torcendo para que ela se realize, e aqueles que são fascinados para se armarem e se desconfiarem dela. Eu estou nesse segundo grupo aí, porque eu não quero nenhuma inteligência mal treinada assumindo o comando de nada. Então, eu acho que ela, junto com a intenção deliberada de desinformação, ou mesmo sem ela, é um risco gigantesco para a nossa produção de credibilidade, que é o ponto central da desinformação. Então, em cima do que a professora Josiane colocou, professor Luiz, as implicações dessa má qualidade dos dados nos sistemas de inteligência artificial, eles são claramente ilustrados, por exemplo, em acidentes de carros, dados históricos tendenciosos, por exemplo, na contratação de mulheres no mercado de trabalho. Quer dizer, esses dados eles podem se tornar imprecisos devido ao erro humano, e o que acarreta desinformação, né? Olha, Márcio, a gente não vai saber mais no que confiar, principalmente a inteligência artificial atrelada às ferramentas de deepfake, porque você pode colocar um rosto de uma pessoa em qualquer lugar, em qualquer corpo de outra pessoa, voz, né? A gente viu isso aqui no Brasil agora, recentemente, né? Com casos aí de nossos políticos, espalhamento de mentiras e desinformação. Então eu creio que a gente precisa de regulamentação das tecnologias de inteligência artificial. Eu falei sobre isso aqui no livro também, porque, Márcio e Josiane, a gente precisa chegar a um uso um pouco mais equilibrado, né, dessas plataformas digitais. As pessoas, elas passam muito tempo hoje nas redes sociais, né? Então, se nós quisermos estabelecer bases para um futuro um pouco mais equilibrado, mais resiliente, mais inclusivo, essa palavra é importante, porque a gente está vendo o Trump tomar posse hoje nos Estados Unidos com um discurso totalmente contra a inclusão.
As pessoas, elas passam muito tempo dentro das plataformas de mídias sociais, elas consomem muito conteúdo, muita informação, muito conteúdo de qualidade, mas principalmente muito conteúdo de baixíssima qualidade. E o que acontece? As pessoas, elas, como consomem esses conteúdos, elas produzem atitudes que muitas vezes são baseadas nesses conteúdos, certo? E aí a gente pode ter ações criminosas aí, né? Como a gente já viu em vários momentos, por exemplo, nos Estados Unidos, ataque a escolas, enfim, a gente pode ter muito isso. Então, as empresas, eu penso que as empresas de tecnologia, dessas plataformas de mídias sociais, elas devem respeitar os direitos humanos mais básicos. Nós precisamos ser capazes, né, de construir um ecossistema de informação mais humano, que respeite os direitos humanos, né, com diretrizes globais para melhorar a confiabilidade das informações, para que as pessoas tenham acesso a informações mais confiáveis, né? A gente precisa, né, de espaços online que sejam mais seguros, né? Que sejam mais seguros para todos e todas, Márcio, entende? Então eu entendo que a censura ela é perigosa. Não estou falando em censura, mas a liberdade de expressão, ela prospera exatamente quando todas as vozes mais diversas, elas são ouvidas. A liberdade de expressão, ela não pode prosperar com amplificação de ódio, de conteúdos falsos, de teorias de conspiração, de desinformação. Então, esses espaços, né, de informação, se eles não forem regulamentados, se eles não forem protegidos, eles vão permitir que pessoas e que algumas minorias sejam atacadas, sejam silenciadas, principalmente as minorias, né, as mais vulneráveis e as mais marginalizadas, né? Então, dar poder, na minha opinião, a esses propagadores de desinformação e de ódio online vai causar danos enormes no mundo real. E aquilo que é crime no mundo real tem que ser considerado crime no mundo digital. Professora Josiane, com 65 bilhões de mensagens diárias, né? O WhatsApp é um dos aplicativos de smartphone mais populares do mundo. E milhões de pessoas em todo o mundo estão experimentando ainda uma espécie de distanciamento da realidade, onde os limites entre a verdade e as mentiras estão sendo lentamente desconstruídos. E famílias continuam divididas principalmente em função das figuras caricatas, engraçadas, mas perigosas, que foram criadas, por exemplo, em torno do tio do WhatsApp e da tia do WhatsApp, que consome todo tipo de informação sem fonte, lendo apenas o título antes de passá-lo para outras pessoas. E esse círculo de relacionamento através de grupos de WhatsApp. Para esse grupo, uma mentira tem tudo para ser verdade, né, professora? 65 bilhões é um número real mesmo? Me deu até um arrepio na espinha aqui. É muito tempo jogado fora. O que essas empresas querem é o nosso tempo mesmo, né? Nosso tempo jogado fora. Então, é assustador. Márcio, eu gosto de falar que eu sou a tia do WhatsApp. O Luiz é o tio do Zap. Você também é o tio do Zap. Essa figura que a gente gosta de imaginar que existe num determinado lugar, que pode ser identificada, o que come, onde vive, de que se alimenta, essa figura, ela não existe, né? Porque todos nós temos pautas que nós consideramos importantes, todos nós temos sentimentos, somos reativos, temos emoções, e todos nós temos pessoas com as quais nós nos preocupamos e queremos proteger de algum risco. Então, a informação que chega descontextualizada, porque a do Zap, ela é tradicionalmente passível de descontextualizar, né? Pode vir simplesmente lá o vídeo sem nada, sem a imagem sem nada, ou um recorte tendencioso, que é a principal maneira de construir a desinformação. Ela chega com um aviso muito preciso, rápido, que você lê e que tem uma reação rápida, de uma urgência, ou alguma coisa que você deveria saber imediatamente para passar para alguém, ou alguma coisa que só você não sabe e estão te enganando. Às vezes é real,
golpe bancário, nós não fomos avisados ali pelo WhatsApp e funcionou. Então, eu não gosto de condenar a tia do Zap, não. Ele funciona. Agora, quantas vezes nós também passamos uma informação rapidamente, porque ela parecia grave, ela tinha esse formato que eu estou dizendo aqui, e a gente quis proteger justamente a família, o amigo mais próximo, etc. E depois tivemos que ir lá desmentir. Não era isso, eu não chequei antes e passei. Porque essa medida da urgência, ela, mesmo as pessoas que se colocam numa posição assim de preparadas, eu gostaria de me ver nessa posição, eu já tive que me desculpar. Gente, passei, não chequei, estava fora de contexto, a imagem era real, a pessoa era real, não era deep web, não era manipulação, porém estava fora de contexto e não era exatamente isso. Só que depois que eu passei com a autoridade que eu tenho para aquela pessoa, né? A minha irmã me passou, a professora passou, a minha amiga de tantos anos passou, e aí esse é o grande perigo. Então, por isso eu gosto de... Eu estou com vontade de fazer uma hashtag somos todos tio do Zap, sabe? Porque, de fato, nós estamos todos passíveis a essa situação. Então, o que é preciso... Eu já falei que a educação midiática tem que estar de mãos dadas com a educação cidadã. Eu entendo que ela também tem que estar de mãos dadas com uma educação dos sentidos. Uma educação de como que a gente sente, a educação das sensações, tanto de como a gente quer ser percebido, como a gente percebe, quanto como a gente reage. Né? É preciso conhecer e saber disso. A gente tem uma organização de influenciadores, eu gosto de falar deles, um deles é egresso do curso de História onde eu trabalho, aqui na Unicamp, e eles montaram uma rede para mostrar como funciona, por exemplo, a indústria de desinformação histórica absurdamente bem organizada e financiada, que é o Brasil Paralelo, a produtora de conteúdo desinformativo. E a operação dela, ela trabalha justamente com dois conteúdos simultâneos. Uma é de ser muito bem produzido, então, visualmente, ela passa credibilidade. Não é um sujeito lá improvisando, é tudo muito, muito bem produzido. E o outro, ela sempre fala, não te contaram a verdade, agora eu vou contar. Né? E aí esse grupo que está divulgando todos os mecanismos, um a um, como funciona o Brasil Paralelo, se chama Brasil Parasita. E eu gosto de divulgar o trabalho deles, porque só puderam fazer porque estão trabalhando em rede, e assim a Brasil Paralelo não tem conseguido processar um a um todos eles, né? Porque é isso que ela faz. Então, essas mesmas pessoas que difundem a informação, aí acho que fugi um pouquinho da tua pergunta, mas já vou deixando um outro gancho aí, talvez. Essas mesmas pessoas que difundem e vão dizer, olha, isso é censura e etc., são as primeiras a censurarem quando são levantadas críticas em relação a elas, né? Então, a gente precisa também tomar cuidado com como a gente engole a ideia de que é censura. Tudo que a gente chama de transparência e responsabilidade, esses usurpadores da informação chamam de censura. E sem transparência e sem responsabilidade, não tem como construir uma sociedade que esteja fora da barbárie. Não tem. Em cima do que a professora Josiane colocou, professor Luiz, qual a responsabilidade, então, dos órgãos governamentais que, em nome, às vezes, da liberdade de expressão, ou por descuido ou falta de filtro, contribui para alimentar essa rede, hein? Então, Márcio, o que a gente precisa falar é como proteger a democracia dela mesma, né? Porque nós vivemos uma democracia, não a ideal, mas... e aí nós temos que conviver com isso, né? Antes, eu gostaria de fazer um comentáriozinho lá sobre o que a Josiane, a pessoa pergunta para a Josiane, porque o WhatsApp, o Telegram, essas plataformas de mídias sociais, elas estão no centro da desinformação do Brasil, né? No Brasil e no mundo, né? E eu tenho visto várias pesquisas aí que mostram assim que as pessoas acreditam por uma série de razões, né? Principalmente em conteúdos ideológicos, se a questão daquela notícia, se ela for contra os valores, contra as visões pessoais, religiosas,
filosóficas, ideológicas, políticas, culturais, elas não acreditam. Mas se aquela fake news, aquela notícia falsa estiver de acordo com essas visões pessoais, o sistema de crença das pessoas, né, a tendência é que essas pessoas vão aceitar e vão passar esse conteúdo para frente, né? Então, quando uma informação ela for contrária às perspectivas, digamos assim, gerais, né, da pessoa, do indivíduo, que pode ter um valor identitário muito grande para ela, parece que as pessoas bloqueiam, né? Então permitem a reavaliação das suas crenças. Só que nós não vivemos num mundo que funciona de acordo com os desejos individuais, né? Então o que nós temos hoje, né? O que precisamos é de uma política de Estado, não política de governo. Faz tempo que a gente não tem nenhuma política de governo, né? No sentido assim de proteger a democracia, de garantir assim que as pessoas todas elas tenham acesso às informações corretas, para que o debate público, né, em todas as áreas, Márcio e Josiane, ele possa ocorrer de forma saudável, de forma pacífica, de forma plural, né? A gente entende a liberdade de expressão como um direito de todos e todas, um direito inalienável, um direito, inclusive, consagrado na nossa Constituição, na Constituição Federal, assim como é também, né, garantido por tratados internacionais. Mas, assim, esse direito, ele tem que ser analisado à luz de vários outros princípios, como a privacidade, o respeito aos direitos humanos, né, a dignidade humana, a democracia. Então, nós precisamos realmente de políticas para proteger, né, o cidadão de estar sendo constantemente contaminado por essa disseminação deliberada, né, de desinformação, que compromete a capacidade dos cidadãos de tomar decisões, e que prejudica, né, políticas de saúde pública, que prejudica a qualidade do debate público, né, esses conteúdos com desinformação que são utilizados assim de forma manipulada com fins políticos, assim como a propagação de discursos de ódio, de violência, que acabam, né, levando a situações muito graves. Então, eu penso que a regulação das plataformas, nós temos aí um PL hoje em discussão, né, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, né, e a gente precisa realmente discutir isso. E discutir também o modelo, né, que essas plataformas funcionam, porque, olha só, nós não temos um debate livre hoje sobre o funcionamento dos algoritmos. O funcionamento dos algoritmos ele não é aberto. Nós não temos controle sobre isso, né? Então, a gente precisa, sim, também discutir essa questão, né, de monetização das plataformas digitais e de como é o funcionamento dos algoritmos. Uhum. Pois é, e nesse mundo orientado por cliques, manchetes controversas, que também geram mais atenção e engajamento, né? Isso significa, professora Josiane, que há uma ampla motivação, até para que alguns sites de notícias compartilhem ou até mesmo criem notícias falsas, mesmo que isso prejudique os outros. E a legislação parece padecer de uma interpretação e de um fortalecimento mais objetivo na sua definição, o que muitas vezes resulta até na interpretação subjetiva de uma aplicação seletiva, né? Sim. Mas mesmo isso sendo verdade, eu acho que não dá para discordar que isso pode acontecer. Tem se consolidado no Brasil uma jurisprudência que já está se tornando mais fortalecida no sentido de regular, ainda que esse PL que o Luiz mencionou esteja lá na Câmara dos Deputados, que foi um PL originado no Senado, o Senado tomou para si a discussão, e a Câmara dos Deputados mais ou menos engavetou, sob pressão das Big Techs. Não está só nesse PL a possibilidade de regular, tem uma jurisprudência já sendo consolidada sobre isso. A gente já teve, o pessoal que gosta de reclamar de censura, a gente já teve lei de censura no Brasil. Era uma lei do regime militar de 1967, foi uma lei que antecipou o endurecimento do regime militar, quando se iniciou um processo aí que mais de 400 pessoas foram reconhecidamente torturadas, mortas, desapareceram
ou foram declaradas mortas, e ela precisou disso, né, de regular o que ia para o jornal. E isso é uma lei de 1967, e essa lei, ela era sim censora, embora nela também tivesse a responsabilização de quem estava cometendo difamação e todas as outras formas de agredir os direitos civis, que estão previstas no direito penal e no direito civil, né? Estavam lá também. Então, é uma lei que, na essência, era para proteger o governo de não ter que prestar conta daquilo que estava fazendo, mas que tinha respaldo também na legislação. Então, ela ficou vigente até 2009. E, assim, gente, não precisa ser pessoa de história, né? A gente aqui, todo mundo viveu isso, a democratização, 84, 85, luta pelas diretas, etc., Constituição Cidadã em 88, em 2009, o STF considerou essa lei da censura uma excrescência e nem foi por unanimidade, tá? que o STF, na época, votou que ela não tinha mais validade. E que tudo aquilo que diz respeito aos direitos civis e ao direito penal, que protege os direitos da pessoa dos abusos da liberdade de expressão, né, estariam resguardados no Código Penal e no Código Civil. Então, a gente tem os aparatos, eles estão aí. Seria muito melhor que a gente aproveitasse a oportunidade em que me parece que as Big Techs estão testando a força internacionalmente, para mostrar que não, aqui no Brasil, não. Aqui nós vamos retomar esse PL, acho que a sociedade civil precisa ir para as ruas, a gente não pode aceitar esse Congresso que realmente está de mãos dadas com a desinformação, em grande parte, claro que não são todos, mas tem uma parte que provou várias vezes que está de mãos dadas com a desinformação, inclusive com iniciativas para vigiar livros didáticos em relação a crítica aos agrotóxicos, por exemplo. A gente tem até isso hoje a partir de iniciativas que estão lá respaldadas pelo Congresso, né? Acho que a gente tem que ir para todos os meios que a gente esteja. Esse aqui pode ser um deles, e nas ruas e todos os outros que nós tivemos, para exigir a retomada desse PL e a votação dele, para, de fato, consolidar uma posição do Brasil, que aqui nós temos, sim, responsabilidade e transparência em relação ao que se faz nas redes sociais. Não podemos permitir. E aí, por que eu estou dizendo que eu acho que é um momento oportuno? Não acredito que esses grandes CEOs, não gosto nem de falar o nome, que eles não precisam de propaganda que a gente faça por eles, que estão aí por trás das Big Techs, tenham alguma convicção política. Eles vão conforme os interesses estratégicos das suas empresas. Eles são grandes negócios, são big commerce, não big techs. São grandes negócios. E se aproximarem agora de um governo que se elegeu em cima da exclusão e de um discurso intolerante, dentro daquela que tradicionalmente é reconhecida como a democracia mais estável e forte do mundo, onde a liberdade de expressão tem limites mais frouxos, segundo o entendimento, né, difundido, não é exatamente isso, não é outra coisa senão dizer, olha, vocês vão brigar, vocês, União Europeia, Brasil, que somos os dois que até esse momento dissemos, não, tem um limite aqui, não, vamos parar. Vocês vão brigar com os Estados Unidos? Eu acho que é hora de dizer sim, vamos. Nós vamos porque a liberdade de expressão não está acima dos direitos humanos. A democracia só pode ser preservada se ela preservar os direitos humanos, inclusive o direito humano à informação. Acho que é um momento de oportunidade, é o momento da gente colocar nas cordas aí o Congresso Nacional do Brasil, porque ele pode tomar uma posição importante, apoiado pela sociedade. Eu não falo isso com demagogia, não, faço isso como convocação
Vou voltar à pergunta que você fez lá atrás, Márcio, qual o papel da universidade? Também isso. O papel da universidade também é isso, levantar um véu que está ali no medo, olha, o que nós vamos fazer agora, não vai ter mais checagem, isso, agora a gente vai pressionar aqui, porque aqui não é terra de ninguém. Márcio, posso fazer um comentário? Final, professor Luiz. Márcio, eu preciso fazer um comentário aqui, porque você acha, né, que o dono do X, o dono da Meta, que é a maior rede social do mundo, você acha que eles estão preocupados com liberdade de expressão? É óbvio que não. Liberdade de expressão para eles é só um termo que eles utilizam, é um eufemismo para liberdade de engajamento, porque é engajamento nas plataformas de mídias sociais que é o motor que move todas essas plataformas. É como funciona o algoritmo das redes sociais. O algoritmo das redes sociais, ele não é neutro, não. Entendeu? Ele não foi desenhado, pensado para promover um diálogo assim saudável, para expandir horizontes. Não, ele prioriza aquilo que provoca o quê? Algum tipo de reação, emoção, medo, né? Que provoca algum tipo de reação intensa, que leva a muitos likes, a muitos comentários, a muitos compartilhamentos, né? Indignação. Então, o algoritmo das redes sociais, Márcio, Josiane, né, e ouvintes, ele não diferencia ódio de um engajamento legal, de um engajamento, digamos assim, positivo. Ele só vê números. Então, assim, aquelas postagens, né, com discursos de ódio que inflamam, que provocam, elas têm mais chance de ganhar destaque. Consequentemente, discursos de ódio, teorias conspiratórias, elas ganham, elas se espalham mais facilmente. Os algoritmos espalham isso mais rapidamente. Então é maior o lucro. E dessa forma, o discurso de ódio tem aí um terreno muito fértil para crescer. Quanto menor a regulação, mais a liberdade para monetizar com o espalhamento de desinformação e de conteúdos, por exemplo, né, que levam a comportamentos humanos extremos. Né? Então esses políticos extremistas, esses apoiadores deles, eles utilizam as redes para alimentar essas narrativas que dividem a sociedade, mas que levam ao engajamento, consequentemente, maior faturamento, maior monetização das plataformas sociais. Eles não estão preocupados com liberdade de expressão. Professor Luiz Carlos Dias, do Instituto de Química da Unicamp, muito obrigado pela sua participação no Contraponto, professor. Eu que agradeço, Márcio, mais uma vez, é sempre um prazer, um privilégio. Deixo um abraço para você e para a Josiane e para todos e todas que estão acompanhando e que vão acompanhar aqui o programa. Professora Josiane Serassoli, doutora em História, professora do Departamento de História da Unicamp e coordenadora do Observatório da Desinformação da Unicamp. Muito obrigado pela sua participação no Contraponto, professora. Muito obrigada, Márcio. Deixo também aqui um abraço para o Luiz, para o Márcio, para os ouvintes e as ouvintes todas, e um abraço especial para a UFO. Trabalhei aí durante 7 anos, tenho saudade, tenho muitos amigos aí. Muito obrigada. Muito obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá. Trocando em Miúdos. Programa produzido e apresentado por Márcio Alvarenga. Visite o nosso site www.programatrocandoemmiudos.com.br